Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E o caso de hoje eu preciso dar aquele aviso pra vocês, porque é muito pesado. E só pra vocês terem noção do quão pesado é, porque às vezes eu falo que é muito pesado, mas muita gente fala, nem é tão pesado assim. É bem estilo Sylvia Likens e Junko Furuta. Então se você se sentiu mal assistindo aqueles vídeos, não recomendo que você assista esse. Mas como a maioria dos meus seguidores são teimosos e vão assistir de qualquer forma, como sempre, eu vou deixar um aviso antes do momento que eu tiver que falar sobre os detalhes, que tem bastante. Então, chega de blá 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 e vamos aos casos de hoje. Suzanne Capper nasceu no dia 1º de janeiro de 1976, na Inglaterra, e era filha de Elizabeth Dunbar, mas o seu pai biológico abandonou a família logo no comecinho, então ela nem chegou a conhecê-lo. E pouco depois, sua mãe se casou com um homem chamado John Capper, e ela tinha uma irmã chamada Michelle e um irmão também chamado John. Ela era considerada uma menina muito bondosa e inocente, mas a curta vida que ela teve definitivamente não foi fácil, porque aos 14 anos de idade o seu padrasto e a sua mãe se divorciaram. E tudo isso foi bem traumático para a família, porque tanto ela quanto Michelle, a sua irmã mais velha, passaram a ficar muito em casas de amigos, casas de parentes e até mesmo em lares adotivos, o que com certeza não foi fácil. Mas eventualmente ela passou a morar com o padrasto e a irmã em Bewley Walk, em Moston, em Manchester. Mas com tudo isso ela começou a se sentir muito abandonada, porque ela não tinha apoio nenhum, nem dos pais, nem da irmã. Eles tinham uma relação tecnicamente boa, mas mais pra frente vocês vão perceber que a relação dela com a mãe estava longe de ser boa e acolhedora. Então, meio que pra suprir essa vontade e essa carência, ela começou a aceitar amor de qualquer pessoa, pessoas completamente aleatórias e com certeza pessoas que não eram boas influências. E consequentemente ela passou a ter um comportamento muito mais rebelde, ela passou a faltar às aulas, suas notas não estavam boas e seus próprios professores disseram que o seu comportamento estava errático. E foi exatamente nessa época que ela ficou amiga de Jean Powell. E tudo começou quando em um certo dia ela estava andando na rua e viu um menino chamado Clifford Hayes sentado na estrada chorando ou meio triste porque ele tinha brigado com a namorada. Então Suzanne perguntou se estava tudo bem e se ele precisava de alguma ajuda. E acontece que Clifford era o irmão mais novo de Jean e na verdade a própria Jean já tinha sido a babá de Suzanne quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Mas era só isso, elas não viraram amigas nem nada do tipo até esse momento. Mas depois desse encontro com Clifford, Suzanne passou a frequentar bastante a casa dela, que ficava na Langworthy Road, número 97, a apenas 7 minutos a pé de sua própria casa. E além de ir para casa para ficar conversando com Jean, ela também meio que cuidava dos 3 filhos dela, porque Jean Powell tinha 26 anos de idade, então tem uma diferença de 10 anos entre as duas. E todo o comportamento rebelde de Suzanne só piorou porque Jean meio que ficava falando pra ela algumas besteiras e não a encorajava de jeito nenhum. Então, muitas vezes que ela dormia na casa, ela faltava a aula na manhã seguinte pra ficar ajudando ela no trabalho. Além disso, vamos dizer que aquela casa definitivamente não era o melhor local e muito menos Jean era a melhor pessoa. Sua casa era basicamente um ponto de encontro de tráfico de drogas da cidade, além de vários encontros sexuais com várias pessoas completamente aleatórias e desconhecidas. Lembrando que tinham 3 crianças morando ali e o próprio padrasto de Suzanne sabia que aquele lugar era terrível. Na verdade, a cidade inteira sabia, tanto que ele começou a apelidar a casa como a Casa do Mal. Mas mesmo dando esse apelido, ele não sabia a extensão do quão ruim era, ele só sabia que era ruim. E tentou até pedir para que Suzanne parasse de ir lá, mas ela não parou e ela continuava indo cada vez mais. Outra mulher também morava na casa e ela se chamava Bernadette McNeely.
Ela tinha 24 anos de idade e 3 filhos. Originalmente, ela alugava a casa de número 91 na mesma rua, mas quando virou amiga de Jim Powell, decidiu se mudar. Então, agora moravam 2 mães, 6 crianças e, ocasionalmente, Suzanne. E só pra vocês terem noção, em toda a casa não tinha cadeiras e nem sofá. Era basicamente bancos de carros espalhados pelos corredores. E a cozinha era repleta de balanças industriais para pesar drogas. E como eu falei pra vocês, todo mundo na comunidade sabia que Bernadette e Jean não eram boas juntas. Era basicamente uma bomba relógio. As duas viviam de tráfico e lidavam com peças roubadas de carro. E além disso, elas brigavam com os vizinhos o tempo inteiro. Tanto que teve uma vez que elas decidiram queimar as roupas de um dos vizinhos que estava no varal. Mas não tem só Jim Powell e Bernadette McNeely. Tem muitas outras pessoas, então é aqui que talvez fique um pouco confuso. Mas eu vou tentar ao máximo que não fique, porque realmente tem muitas pessoas envolvidas. Glenn Powell era o ex-marido de Jean e ele tinha 29 anos de idade. E mesmo após o divórcio, eles continuaram amigos e até tinham relações sexuais casuais de boas, sem nenhum problema. Também temos o irmão mais novo dela, que falamos mais cedo, chamado Clifford Hayes, de 17 anos. Outra pessoa importante é Anthony Dodson, que era o namorado de 16 anos de Bernadette McNeely. Lembrando que ela tinha 24 anos, mas a idade de consentimento no Reino Unido é 16. E por último, um homem de 26 anos de idade chamado Jeffrey Lee, que por sinal já havia agredido e roubado sua própria avó de 86 anos de idade. Então, definitivamente não era um cara legal. Na verdade, não era um grupo legal, totalizando 6 pessoas. Mas as únicas pessoas que moravam nessa casa, a casa do mal, eram apenas Bernadette e Jean e seus 6 filhos, além de Suzanne, ocasionalmente. E por um tempo, a irmã de Suzanne, Michelle, chegou a morar lá. Só que quando Bernadette se mudou, ela saiu porque ela não gostou dos novos amigos maus de Jim Powell. Mas mesmo assim, Suzanne continuou ficando lá e, de acordo com Michelle, ela não tinha medo deles. Ela basicamente fazia tudo o que eles pediam, porque, como eu falei pra vocês, ela realmente queria essa atenção, mesmo que não fosse uma atenção boa, ela achava que ela merecia aquilo ou que aquilo era o suficiente. E ela até mesmo aceitava maus tratos. Em novembro de 1992, aos 16 anos de idade, Suzanne foi até a casa de sua mãe com um olho roxo e perguntou se ela podia ficar ali alguns dias, mas a sua mãe disse que não, porque o seu namorado não gostaria disso. E Michelle testemunhou isso e disse que, com certeza, se sua mãe tivesse deixado ela ficar ali por alguns dias, hoje em dia ela estaria viva e que sua mãe era sem coração. E na verdade, seus ferimentos iam muito além de um olho roxo. Suzanne tinha dito aos vizinhos que ela tinha sido mantida presa dentro da casa, amarrada durante 4 dias. Mas ninguém acreditou, o que é completamente surreal, considerando que todo mundo sabia que coisas ruins aconteciam ali dentro. Então ninguém deu ajuda pra ela, ninguém fez nada. E quando Jean foi questionada mais tarde sobre isso, ela disse ao policial que ela tinha espancado Suzanne porque ela acreditava que Suzanne tinha encorajado a ficar com um homem que ela não tinha nenhum interesse e não queria ter relações sexuais. Pois é. Mas tudo piorou no dia 7 de dezembro. Ao longo da semana, alguns membros do grupo, incluindo Glenn Powell, Jim Powell, Bernadette McNeely e Anthony Dodson, acabaram pegando piolhos públicos, fazendo com que eles tivessem que raspar suas partes íntimas. E isso os deixou furiosos, tipo pistola em um nível a mais de absurdo. E então, Jean e Bernadette, por sabe-se lá qual motivo, decidiram culpar Suzanne pelo simples fato de que ela costumava dormir na cama do andar de baixo, sendo que esse grupo costumava fazer um surubão, todo mundo se pegava, provavelmente não usavam proteção, nada disso, mas claro que esse não poderia ser o motivo, jamais, e eles decidiram se vingar.
Então, no dia 7, as duas mulheres foram até a casa do padrasto de Suzanne em Bewley Walk, que era onde ela estava ficando. E quando elas chegaram lá, elas disseram que o crush de Suzanne estava na casa em Langworth Road e que ele estava esperando por ela. Então, assim como a maioria das adolescentes de 16 anos de idade, ela ficou super feliz, super animada com aquilo, porque ela tinha uma paixonite nesse menino e aparentemente ele estava interessado nela. E além disso, ela considerava as duas suas amigas, mesmo com todo o abuso que ela já estava sofrendo. Mas assim que ela chegou na casa, ela foi agarrada por Glenn Powell e Anthony Dodson, e eles rasparam sua cabeça e suas sobrancelhas. Depois a fizeram limpar todo o cabelo do chão e passaram a agredi-la por horas, fazendo de tudo o que podiam, chutando-a e a batendo com vários itens de madeira que tinham espalhados pelo local. E em seguida a sufocaram com um saco plástico. Ela passou a noite toda trancada dentro de um armário, mas seus gritos estavam perturbando as crianças. Então, no dia seguinte, o grupo a transferiu para a antiga casa de Bernadette, que ficava na mesma rua, no número 91. E lá, toda a tortura ficou 10 vezes pior, porque não tinham as crianças chorando, atrapalhando todo o processo. O grupo então se injetou com anfetaminas e depois injetaram em Suzanne, exatamente para que ela não tivesse forças ou noção do que estava acontecendo e, consequentemente, não tentasse fugir ou lutar com eles. E Bernadette usou de tudo o que ela poderia e em um certo momento ela passou a se chamar de Chucky. Sim, o brinquedo assassino. E de acordo com Jean, ela achou isso muito esquisito e perturbador, o que sinceramente eu não acredito nem um pouco. Depois de um tempo, eles a levaram para um quarto que ficava nos fundos, que tinha um colchão de molas virado para cima, com várias tábuas expostas. Então Suzanne foi amarrada ali, seminua, com fios elétricos e correntes. E para evitar que ela gritasse, eles colocaram a meia em sua boca e a forçaram a raspar os seus pelos púbicos, apenas como uma forma de humilhação. Ela novamente foi torturada de todas as formas, ao ponto de um de seus braços quebrar. Durante isso, Clifford, o irmão mais novo de Jean, juntamente com seu amigo chamado Jeffrey Lee, ligaram para casa e descobriram tudo o que estava acontecendo, mas ao invés de ficarem chocados com tudo aquilo, eles decidiram se juntar ao grupo. Em um momento, após alguns dias, eles começaram a achar que Suzanne estava fedendo muito, já que ela não podia ir no banheiro, então todas as suas necessidades fisiológicas ela tinha que fazer ali mesmo. Eles decidiram dar um banho nela e a colocaram na banheira cheia de desinfetante e água sanitária. E então pegaram uma escova de jardim, que é bem grossa e machuca, e começaram a esfregá-la com essa escova, chegando ao ponto de que algumas partes de sua pele fossem arrancadas. Além disso, eles grudaram um fone de ouvidos no ouvido de Suzanne, em que tocavam a música repetida, e a música repetia a seguinte frase: I'm Chucky, wanna play? E todo esse terror durou por uma semana. No meio tempo, um jovem de 18 anos de idade chamado David Hill foi até a casa e em um certo momento ele ouviu Anthony Dodson gritando no quarto, e então ele perguntou o que estava acontecendo e Jeffrey Lee mostrou Suzanne a ele. Então ele viu tudo aquilo, ele sabia o que estava acontecendo e ele até ficou sozinho com Suzanne durante um tempo e não fez nada. E mais tarde ele disse o seguinte: ela me perguntou se eu poderia ajudá-la, mas eu disse a ela que não podia. Perguntei quem ela era, ela disse que seu nome era Suzanne. Ela me perguntou se eu poderia desamarrá-la, eu disse que não podia fazer nada. Depois disso, ele disse que não fez nada porque ele tinha medo que o grupo fosse atrás dele depois e fizesse as mesmas coisas com ele, e que também ele ficou tão chocado com toda aquela situação que ele praticamente ficou paralisado e não conseguia fazer nada. Anthony e Jeffrey também chegaram a ajudar o noivo da irmã de Suzanne, Michelle, chamado Paul Burlow, para ajudar a consertar o seu carro. E eles não falaram nada, eles agiram como se fosse apenas mais um dia normal. E mais tarde, Paul disse que se eles tivessem dito alguma coisa, ele quebraria a porta e tiraria Suzanne de lá o mais rápido possível. E ele acrescentou que a única coisa que queria era ficar preso no quarto dos fundos, para que os meninos, o grupo inteiro, sofresse a mesma coisa que eles fizeram Suzanne sofrer. E obviamente, com o sumiço de Suzanne por tanto tempo, uma semana, seu padrasto John Kepper começou a ficar bem preocupado, porque
Ela tinha o costume de sim ficar dormindo na casa de pessoas por alguns dias, mas nunca por tanto tempo, pelo menos não sem ter nenhum contato com ele e com a irmã, e então ele disse que iria reportar seu desaparecimento. Só que o grupo acabou descobrindo isso porque Michelle, a irmã, começou a perguntar para eles se eles sabiam de alguma coisa, se sabiam onde sua irmã estava, e então eles decidiram que precisavam se livrar de Suzanne Capper o mais rápido possível. Na madrugada do dia 14 de dezembro de 1992, o grupo a levou para uma área remota de floresta, perto de Stockport, onde a puxaram para fora do carro e a jogaram de uma vala, fazendo com que ela se ferisse ainda mais com os galhos e espinhos. Mas como se não fosse o suficiente, Bernadette jogou gasolina em cima de Suzanne e em seguida a incendiaram viva. E como eles imaginaram que ela morreria na mesma hora, eles, satisfeitos por terem matado e torturado uma jovem de 16 anos de idade por nenhum motivo, saíram felizes e cantando Burn Baby Burn, e no caminho de volta para casa pararam em uma loja para comprar bebidas alcoólicas. O que eles não imaginavam era que Suzanne ainda estava viva, o que sinceramente não sei como. Ela era absurdamente forte, porque ela ainda, depois de tudo isso, tinha forças. E ela usou toda a energia que tinha para subir a vala e caminhar 400 metros até se encontrar com 3 homens que estavam indo para o trabalho na Compstall Road em Romilly. E quando os homens viram o estado em que ela estava, eles ficaram completamente horrorizados e a levaram para uma casa próxima, onde morava um casal de idosos. E mesmo daquela forma, ela continuou extremamente educada, pedindo água, mas ela não tinha forças para segurar o copo, então eles tinham que segurar por ela. Pouco tempo depois, a ambulância chegou e ela foi levada para o hospital, mas suas queimaduras eram tão graves que ela teve que ser identificada por uma impressão parcial do seu polegar e os seus próprios pais não conseguiram reconhecê-la. E assim que chegou lá, ela foi capaz de dar o nome de todos os seus agressores e também o endereço. 70 a 80% do seu corpo estava coberto de queimaduras graves e por conta de todo o trauma físico e mental, ela acabou morrendo por conta de falência múltipla de órgãos no dia 18 de dezembro. No mesmo dia do crime, dia 14, a polícia foi enviada para prender todos que encontraram na casa de Jean, e quando a polícia chegou lá, a casa estava completamente bagunçada, a sala de estar estava cheia de lixo e viram os assentos de carros espalhados. E Jean Powell e Bernadette McNeely supostamente ficaram rindo e brincando enquanto estavam sendo presas. Inicialmente, todo o grupo negou qualquer envolvimento com tudo o que tinha acontecido, mas conforme o interrogatório ia ficando mais pesado, eles começaram a abrir a boca. E o primeiro deles foi Anthony Dodson, e porque o seu próprio pai estava implorando para que ele falasse a verdade. E quanto mais ele falava, pior ficava a situação. E só pra vocês terem noção, os próprios policiais choraram quando eles ouviram tudo, porque era muito pesado, eles não tinham motivo, e eles mataram uma garota inocente de 16 anos de idade. E por conta disso, os policiais, juntamente com alguns moradores, se juntaram e compraram algumas flores para Suzanne e enviaram para o hospital. E conforme o interrogatório ia andando, cada um meio que colocava a culpa no outro pelo último ato, que foi de incendiar o corpo de Suzanne. E de acordo com o Jean, ela ficou sentada no carro, paralisada de medo. Ela também afirmou que tinha colocado Suzanne no armário para sua própria proteção e que ela não gostava de violência. Pois é. Mas por motivos óbvios, ninguém acreditou nisso. O juiz do caso, chamado Francis Potts, disse que esse homicídio era um assassinato tão terrível quanto se possa imaginar. E os 4 que levaram Suzanne para Romilly, que eram Jean Powell, hoje em dia Jean Gillespie, Bernadette McNeely, Glenn Powell e Anthony Dodson, foram considerados culpados de assassinato, conspiração para causar lesões corporais graves e prisão forçada. Jean, Bernadette e Glenn receberam sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Anthony foi detido indefinidamente com um mínimo de 18 anos e o júri considerou Jeffrey e Clifford culpados de conspiração para causar danos corporais graves e prisão forçada, e respectivamente cada um foi condenado a 12 e 15 anos. Em 1998, Jeffrey teve sua sentença reduzida em 9 anos e foi liberado.
E em 2001, apenas após 9 anos, Clifford também foi liberado, o que a mãe de Suzanne achou um absurdo, e eu acredito que todo mundo, e não se sabe se eles têm restrições sobre onde podem ir em Manchester e que não sabe o que faria se esbarrasse com eles na rua. Em 2014, após ter sua sentença reduzida, Bernadette foi liberada da prisão, cumprindo 22 anos pelo crime. E isso porque ela foi considerada uma prisioneira modelo e o juiz disse que coitadinha, né? Tá cheia de remorso. E um fato um tanto quanto curioso sobre Bernadette é que ela chegou a namorar um guarda da prisão, que por sinal era casado e que depois acabou se demitindo antes que descobrissem o que estava acontecendo. Mas não para por aí. Ela também namorou Rose West e ninguém mais, ninguém menos do que Myra Hindley. Se você não sabe o que Myra Hindley é, tem vídeo aqui no canal, dá uma pesquisada. E hoje em dia, dos 6, os únicos que continuam presos são Jim Powell, Glenn Powell e Anthony Dodson. O crime de Suzanne Capper ocorreu apenas 2 meses antes do assassinato de James Bulger, e os 2 casos foram meio que transformados em símbolos pela mídia de como o país havia afundado no declínio moral, no colapso da unidade familiar e basicamente de qualquer coisa que eles quisessem que representassem na época, já que ambos foram crimes muito brutais e ganharam bastante atenção na imprensa. Os detetives que conduziram o inquérito disseram que, devido à pura brutalidade estúpida e sem sentido, o crime foi classificado ao lado da tortura causada em crianças por Myra Hindley e Ian Brady. E por conta da ligação do caso de Suzanne Capper com o Chuck, o boneco assassino, alguns lançamentos de filmes na época foram adiados, como por exemplo Assassinos por Natureza e Cães de Aluguel. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Até sexta.